Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, um rapaz comentou num vídeo meu me perguntando por qual é o problema que eu tenho com a bolha queer. Bom, eu pensei várias vezes em responder, mas como ia ficar grande demais, eu preferi fazer um vídeo, né? Disse a ele que ia fazer um vídeo falando sobre esse assunto para deixar um pouquinho mais claro, né? E dentro de um vídeo só, porque eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos, mas sempre com um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, enfim. Então eu resolvi fazer um vídeo só falando sobre quais são os problemas que eu tenho com a bolha queer, né? Esses conceitos aí de gênero. Bom, mas antes de continuar, gente, rapidinho aquele recadinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, tá? Indicarem o canal para os amiguinhos e não esquecer do canal lá no Instagram também, tem umas coisas bem legais lá. Bom, para começo de conversa, o grande problema assim da bolha queer que eu entendo, assim, é uma bolha que, apesar de pequena, faz muito barulho. Mas se esse barulho ficasse só nas redes sociais, ok, né? Eu acho que eu nem ligaria muito. O problema é que isso tem saído das redes sociais, né? A gente não pode deixar de mencionar aquele homem gay que foi expulso de uma manifestação lá em Manchester por queers. A gente não pode deixar de mencionar também que uma parada de mulheres lésbicas lá em Bordeaux, na França, foi atacada por queers também, inclusive. Além de muita gritaria, além de avançar em cima das mulheres, ainda apontaram aqueles sinalizadores, sabe? Para as meninas, uma coisa bem, bem feia. E lá na Escócia, se eu não me engano, feministas foram atacadas por queers também, e transativistas. Eu coloquei um vídeo lá no meu canal, no Instagram, de uma mulher trans partindo para cima de uma lésbica. Felizmente ela não chegou a agredir fisicamente a feminista, mas foi uma coisa bem feia. Então, assim, essas coisas têm saído. Tem essa questão também da linguagem neutra, né, que tem saído das redes e invadido mídias importantes, tem jornalistas importantes usando de vez em quando um todes da vida. A nossa língua já permite que todos estejam incluídos, então a gente não precisa criar mais. Bom, essa é a minha opinião. E existem outros problemas, como essa coisa de tentar diminuir a importância do sexo biológico e dar mais importância ao gênero, que foi uma coisa que a sociedade inventou justamente para enquadrar homens e mulheres nos tais papéis sociais de gênero, né? Acho que deveria ser justamente o contrário, acho que a gente deveria estar lutando para acabar com essa coisa de gênero, de papéis sociais, né? Baseados em sexo, baseado na genitália com a qual você nasce. Então, assim, a sociedade, ao longo dos séculos, foi inventando essas regras de comportamento, esses estereótipos, essas expectativas, né? E ao longo do tempo isso foi sendo cada vez mais cimentado e organizado. Então, a gente é socializado de acordo com a genitália que a gente possui, de acordo com o sexo que a gente nasce. Então, a pessoa nasceu lá com pênis, é um menino, é um ser humano do sexo masculino, ele vai ser socializado de uma forma, a menina de outra forma. E o que o movimento queer faz é justamente reforçar isso. Embora finja que luta contra, na verdade reforça. Então, vocês vejam que muito dessas identidades de gênero são milhares, né? Vão inventando uma a cada 5 minutos. Então, assim, todas essas identidades são baseadas em gênero. Eu lembro muito da história da Bárbara Paz, que foi uma coisa bem marcante, que ela saiu como não binário porque um amigo disse que ela era não binário. E por que disse? Porque ela, quando era criança, era uma menina que não gostava tanto de coisas de menina. Ela não gostava muito de usar vestido, ela gostava de usar quichute, gostava de fazer coisas de menino. E por isso ela hoje se identifica como não binário. Então vejam, o que os queers fazem é reafirmar esses estereótipos e se basearem neles
para criar essas identidades. Então ali, se o menino não está confortável com a socialização dos meninos, né, que é essa coisa de brincar de carrinho, de esportes mais violentos, a questão da liderança, a questão de que meninos não podem demonstrar muito as suas emoções, meninos não choram. Isso hoje em dia já não é tão explícito assim, mas ainda ocorre bastante, né? A nossa socialização ainda é assim, ainda é baseado nisso, não só em casa, mas no colégio, na rua, em tudo quanto é lugar. Então, assim, se o menino não está muito confortável com essa socialização e prefere, né, os estereótipos femininos, ele automaticamente é tratado como uma menina. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele só está mais interessado nessas tais coisas de menina, que foi a sociedade que criou, porque na verdade não existe nada disso de coisa de menina, coisa de menino, isso é muito Damares, sabe? Isso é muito Damares. Então, assim, os queers agem como Damares, com uma roupagem nova, não uma coisa tão cafona quanto Damares, mas na verdade é só isso, é só uma roupagem nova, é só exatamente aquilo que a igreja cristã sempre diz, alma num corpo trocado, sabe? Essa coisa espiritual, muito esotérica. Tudo isso é coisa que a igreja sempre diz e que hoje os queers só colocaram uma roupinha nova, mais descoladinha. É só disso que se trata. Então, assim, eu tenho essas coisas contra a bolha queer e várias outras, né? Como a intervenção nos nossos símbolos. Eu vou citar aqui o exemplo da bandeira do arco-íris, que sempre foi um símbolo de inclusão e agora colocaram lá um pedaço da bandeira trans e um pedaço da bandeira que remete à luta racial. Então, assim, mas não tinha a menor necessidade de mutilar, aliás, adoram isso, de mutilar um símbolo tão importante, com uma história tão rica, né? Desrespeitando, inclusive, a memória do seu criador, que foi um grande militante gay, tornar mais inclusiva, mas ela já era inclusiva. Então não precisava, não pediram permissão, simplesmente foram lá e inventaram isso. Fora a nossa história, né, que é todo dia recriada, inserem personagens, tiram personagens, reescrevem toda a nossa história, né, partem do princípio que Stonewall foi o pontapé inicial e que foi liderado por uma mulher trans preta, quando na verdade o nosso movimento já existia há mais de um século, né, e essa tal trans preta que falam tanto que seria a Marsha P. Johnson nem estava, né, em Stonewall quando tudo aconteceu. Então, assim, todas essas coisas são muito ruins, todas essas coisas são muito prejudiciais, né? Até porque nós não podemos nos esquecer que os nossos direitos, principalmente os direitos das mulheres, são baseados em sexo, não são baseados em gênero. E uma outra coisa que é muito desagradável, que é muito problemática, é essa coisa de dizer que nós, homossexuais, nos atraímos por gênero, quando na verdade nós nos atraímos por sexo, pelo sexo da pessoa. A nossa atração é sexual, não é por gênero, né? Gays se atraem por homens que nasceram biologicamente no corpo masculino, então nós necessitamos sim, né, dessas características sexuais primárias e secundárias. Então nós não nos atraímos por gênero, nós nos atraímos por sexo, igualmente mulheres. Então, assim, essa coisa, essa coação, essa tentativa de reescrever também a nossa sexualidade é muito agressiva e eu sou totalmente contra isso, como não poderia deixar de ser. Essas pessoas são muito abusadas, sabe? É um movimento muito abusado, muito intrusão, que quer reescrever o outro, que quer transformar o outro naquilo que eles acham, naquilo que eles acreditam que seja. Então, assim, nós não precisamos que ninguém nos ensine o que é ser gay, o que é ser lésbica. Mulheres não precisam ser ensinadas do que é ser mulher, né? Inclusive, esse apagamento das mulheres é muito triste, repugnante, eu diria. Mulheres não são pessoas de útero, mulheres não são portadoras de vagina, são mulheres. Então, tudo isso são problemas que eu tenho com a bolha queer. Tem um outro problema também nesse movimento sopa de letrinha, porque eles vão incluindo uma letrinha atrás da outra, né? A própria definição de queer é risível, porque isso simplesmente não existe, politicamente falando. Não existe uma pauta queer, por exemplo. Não existe uma agenda política
para esse tal ser que se denomina queer. O que é queer? Na verdade, isso seria um conjunto de identidades, mas colocam como se fosse uma identidade. É uma coisa totalmente louca, mas tudo bem. Quantas identidades acharem que devem criar? Inclusive, existe a tal fluidez de gênero, né? Que a pessoa acorda um gênero, daqui a pouco já é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, e vão inventando gêneros que, na verdade, não passam de mudanças de humor, né? A pessoa tem uma variação de humor ao longo do dia, que é uma coisa extremamente natural, né? Quem nunca? Mas eles já dizem que isso é fluir de gênero. Enfim, toda uma bobajada, coisa de adolescente mesmo, né? Por isso que eu sempre digo, tragam os adultos de volta para a sala, porque a coisa está ficando sem controle. Toda essa bobajada de adolescentes e pré-adolescentes e de adultos infantilizados, que não podem ser o que quiser ser, isso não existe. Existem limitações e a gente tem que saber lidar com essas limitações, saber lidar com rejeição, e nós estamos criando toda uma geração que não sabe lidar com limitações, que não sabem lidar com rejeição, né? Por isso ficam tão revoltadinhos quando gays dizem, por exemplo, que não querem ir para a cama com um homem trans, ou quando uma lésbica diz que não quer ir para a cama com uma mulher trans. Então, assim, essas pessoas não conseguem lidar com a rejeição. É impressionante. Então, agora a gente tem que ficar perdendo tempo, né, em ficar rebatendo bobagens de internet, né, memes extremamente ofensivos, ameaças, apagamento, cancelamento, toda essa bobajada que a gente tem que se preocupar, porque um grupo de pessoas incapaz de lidar com suas limitações resolveu inventar aí toda um combo de identidades que não existem. Ok, brinquem aí no seu parquinho, né? Mas não queiram invadir a sala onde estão os adultos lutando por coisas realmente importantes. É só isso. O meu problema com a bolha queer é só esse. E além disso tudo, ainda tem um outro problema, né? Que nessa sopa de letrinhas estão incluindo heterossexuais esses que, seduzidos por toda essa fantasia queer, né, querem ter uma opressão para chamar de sua. Então, assim, esses são todos os problemas que eu tenho com a bolha queer. Devem ter outros, mas eu agora me recordo só desses. Eu acho que já tá bom, né? Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.